Shalom, meus irmãos, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Desejo que o nosso Altíssimo Yahweh abençoe grandemente a vida, o lar, a família de cada um de vocês. E hoje nesse vídeo aqui eu acho importante a gente sempre lembrar do básico, a gente não esquecer do básico, para que a gente não se deixe enganar, para que estejamos sempre firmes no firme fundamento que é o nosso Messias, que veio nos salvar. Então assim, hoje, nesses últimos tempos, é um tempo marcado por falsas profecias, por falsos profetas, por muitos enganos, pelas pessoas apostatadas da fé, até porque nós estamos vivendo um tempo de apostasia, um tempo de distanciamento da fé genuína, dos mandamentos do nosso Criador, dos princípios do nosso Pai. Então é normal, por tudo que estamos vivenciando, surgir muitos enganos, surgir muitas teorias que têm como intuito nos desviar da verdade. E a verdade não é fragmentada em várias vertentes, a verdade é uma só. O ponto é que cada pessoa consegue enxergar a verdade de um modo, alguns conseguem enxergar a verdade de uma forma mais clara, alguns estão mais próximos da verdade plena, enquanto que outros têm um pouco mais de dificuldade para atingir essa verdade plena. E tem aqueles que infelizmente não querem e recusam constantemente a verdade, pelo amor à mentira, pelo amor ao mundo, pelo amor ao pecado, pelo amor no fundo ao próprio Satanás. Mas fato é que a verdade é uma só. E não tem essa de que cada um tem sua verdade. Por isso que é muito importante nós estarmos bem fundamentados nessa verdade que é o nosso Messias. Não à toa que ele veio falar, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E conhecereis a verdade vos libertará. Então a verdade é uma só. A doutrina que ele veio trazer, os ensinamentos que ele veio trazer é um só. Existem vários pontos que nos levam a esse fragmento, a esse ensino, que não pode jamais contrariar aquilo que está escrito na palavra, aquilo que foi revelado para os profetas, aquilo que foi revelado para o povo do Criador, aquilo que o nosso Messias veio trazer, que está alinhado com o caráter, com os atributos do nosso Pai. Se qualquer doutrina ou ensinamento fere diretamente algum dos atributos do Pai, tal ensinamento ou tal doutrina não pode jamais vir do nosso Criador. Isso é uma premissa básica para a gente conseguir detectar se algo provém do Pai ou não. Portanto, se uma doutrina ensina que o nosso Criador é injusto, que o nosso Criador ele pratica injustiça contra os seus filhos, tal doutrina não vem do nosso Pai. Se existe alguma doutrina que alivia para o pecado, que tira a seriedade do pecado, tal doutrina não vem do Criador. Se existem ensinamentos que tiram o foco do Messias, sendo ele o caminho que nos leva para casa, tal doutrina também não vem do nosso Pai. Se tem alguma doutrina que tira o amor e ao mesmo tempo a justiça do nosso Pai de punir o pecado, tal doutrina não vem do nosso Pai. Então é muito simples da gente perceber que as doutrinas, os ensinamentos, o conhecimento de nosso Pai só nos aproxima cada vez mais dele, só nos aproxima da verdade que é uma só. E cuidado com novas revelações, com novos segmentos que contrariam esse firme fundamento, que contraria aquilo que está muito claro, escrito na palavra do nosso Criador, que é relatado nas Escrituras, que é o conhecimento que o Pai deixou para o seu povo. É possível que tenhamos revelações que estão além do que está escrito nas Escrituras? Sim, é possível, mas não pode jamais contrariar o que está escrito. Uma coisa é completar o que está escrito, trazer uma profundidade ainda maior ao que está escrito. Outra coisa é você supostamente ter uma revelação que contraria o que está escrito. Aí essa revelação, ou esse sonho, ou essa visão não vem do Criador. Não à toa que surgiram outros segmentos ao longo da história, não à toa que surgiram novas vertentes ao longo da história que contrariam diretamente esse firme fundamento. Nem preciso mencionar os nomes, mas sabemos muito bem de novos segmentos que surgiram quando pessoas disseram que receberam novas revelações. Então tome muito cuidado. Assim como você tem que ficar alerta com pessoas que hoje querem descredibilizar as Escrituras, que querem retirar livros da Bíblia. Já não basta o Império Romano Católico, já não basta toda a corrupção no passado, já não basta terem retirado o livro de Enoque, livro de Jazer, já não basta terem retirado do nosso entendimento mais de 20, 30, 50, 100 livros, sei lá quantos livros que foram retirados para quererem retirar ainda mais. Já não basta o tanto que retiraram no passado, e tem pessoas que não se conformam com isso e querem limitar ainda mais as Escrituras, querem limitar ainda mais o acesso ao conhecimento do nosso Criador. Então percebe os enganos que estão surgindo? Por isso você tem que ficar alerta. Não dê ouvidos a pessoas que estão contrariando o firme fundamento. Não dê ouvidos a pessoas que estão contrariando aquilo que é relatado nas Escrituras. É muito importante que estejamos alertas, é muito importante
importante que estejamos sóbrios, para não se deixar levar por nenhum vento de doutrina, para não se deixar levar por nenhum engano. Tudo aquilo que nós pregamos, tudo aquilo que nós ensinamos deve estar muito bem fundamentado no nosso Messias, que é o caminho, a verdade e a vida. E deve sempre revelar os atributos do nosso Pai, deve sempre revelar o amor, a justiça e a misericórdia do nosso Criador, e jamais contrariar um desses atributos básicos. Sabemos de toda a importância que há em seguir os mandamentos do Pai, mas você jamais pode fazer desses mandamentos um legalismo, um fardo pesado, pois é assim que os fariseus, saduceus e escribas fizeram no passado, colocando fardos desnecessários para as pessoas que nem eles davam conta de cumprir, fechavam a porta do reino, nem eles entravam e impediam que as pessoas entrassem também. Então nós devemos também ter equilíbrio em relação a isso. Entender sim que os mandamentos são para o nosso auxílio, são para a nossa proteção, que a Torá é para o nosso bem, que o mandamento é santo, é justo, é bom, que a lei é boa e que o nosso Messias é a real finalidade da lei, como ele mesmo veio enfatizar isso. Ele é o pleno cumprimento da lei, ele é o único que conseguiu cumprir toda a lei e sempre demonstrou a importância de seguir e cumprir também, mas isso não significa que devemos estar debaixo de um legalismo, de um fardo pesado, pois o Messias mesmo disse: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Ele não veio trazer o fardo pesado sempre foi de fundamentalistas religiosos, que sempre fecharam a porta do reino para as demais pessoas entrarem. Então tenha equilíbrio, siga os mandamentos pela fé no nosso Messias, siga os mandamentos buscando a obediência incondicional ao nosso Criador, entendendo que a desobediência é o que fez com que você parasse aqui. É a desobediência aos mandamentos do Pai, mandamentos esses eternos e celestiais, que fez com que você fosse destituído da glória do Pai e digno de ser condenado eternamente. Mas através do Messias, o inocente, o justo que entrou no nosso lugar, que carregou a nossa culpa por todos nós, é que recebemos novamente a chance de herdar o reino. É que fomos absolvidos da culpa que antes nós estávamos destinados à condenação definitiva. Então é pela fé nele, por aquilo que ele veio trazer, que nós devemos seguir os mandamentos. E não buscando legalismo, não buscando uma aprovação, como se ao seguir os mandamentos nós fôssemos dignos de ser justificados. Nós somos dignos de ser justificados através do Messias, através do preço dele. Mas é obviamente que a consequência de um discípulo e servo do Messias é seguir os seus mandamentos, é seguir o evangelho que ele veio trazer e não continuar na mesma vida de pecado. Esse também é outro extremo enganoso e diabólico que muitos têm caído, achando que viver no pecado, que não seguir os mandamentos, que não ser obediente está tudo bem. Mas é obviamente que não está tudo bem, está tudo errado, pois as escrituras são muito claras: sede santos porque eu sou santo. Sem a santificação ninguém verá o Criador. A fé sem obras é morta. São muitos textos que indicam claramente que nós devemos ser obedientes, que nós devemos ter o arrependimento genuíno, que significa mudança de vida, mudança de comportamento, mudança de mente. E principalmente quando olhamos no hebraico, a palavra arrependimento significa volta ou retorno, indicando que nós devemos retornar, voltar às origens. E essas origens é quando estávamos no centro da vontade do Pai, na glória de nosso Pai, quando não havia pecado, quando não havia transgressão à lei, quando vivíamos em total harmonia com os mandamentos e a lei do nosso Criador. Nós devemos voltar a essa origem, a esse princípio, e não se desviar desse princípio, pois é o desvio desse princípio que fez com que fôssemos destituídos da glória do Pai. Então que você tenha isso em mente, não caia em nenhum extremo, trilhe o caminho reto, pois o caminho reto é o que nos leva ao nosso Messias, é o que nos leva à salvação. Entendendo que nós devemos ser obedientes incondicionalmente ao nosso Criador, mas essa obediência não exige um fardo pesado. O fardo é leve, basta a gente se abrir para o Pai fazer a obra, por intermédio do Santo Espírito, por intermédio da Ruach HaKodesh. Quanto mais nos abrimos para o nosso Pai, mais Ele faz essa transformação. Quanto mais temos o coração quebrantado, mais Ele vai nos transformando, mais Ele vai nos usando para fazer a obra, para espalhar as boas novas que Ele veio trazer através do Seu Filho, através do varão perfeito, para que mais pessoas conheçam essa mensagem, se convertam dos maus caminhos e se acheguem ao Criador, porque Ele está lá o tempo todo, de braços abertos para nos receber. Então que sejamos humildes, que reconheçamos que sem o Criador, que sem o Messias, nós não somos absolutamente nada, que nos permitamos cada vez mais ser usados pela Ruach HaKodesh, pelo Santo Espírito do nosso Criador, pois é ela que nos direciona e nos leva ao centro da vontade do Pai, à presença do nosso Pai e a fazer a vontade do Pai. Então é isso, senti de passar essa mensagem aqui. Continuo alerta, fiquem sóbrios, sejam vigilantes,
pois muitos são os enganos nesses últimos dias. Não dê ouvidos a qualquer vento de doutrina, esteja firme, no firme fundamento. O Pai está sim trazendo novas revelações, o Pai está sim trazendo à luz aquilo que durante muito tempo era oculto, mas como enfatizado, essas revelações que vêm do Pai jamais vão contrariar os atributos do Pai, jamais vão aliviar para o pecado, jamais vão tirar o Messias do foco e jamais vão contrariar a mensagem que o Messias veio trazer e aquilo que é relatado nas Escrituras. Algumas coisas realmente que são relatadas nas Escrituras não são para todos, é apenas ali no nível mais profundo que poucos que realmente se abrem para tais entendimentos é que conseguem acessar. Mas se algo contraria diretamente um princípio, um mandamento ou uma ordem das Escrituras, descarte totalmente, pois isso não vem do nosso Pai. As coisas do Pai só nos levam cada vez mais para a presença dele, nunca se esqueça disso. Mas é isso, eu vou ficando por aqui, senti de passar essa mensagem simples hoje para que você possa refletir e eu desejo que o Eterno abençoe grandemente a vida de você que assistiu esse vídeo até o final. Agradeço por acompanhar até aqui, se você sentir de compartilhar, compartilhe e muito obrigado por fazer a sua parte. Eu vou nessa, shalom a todos e que Yahweh os abençoe grandemente.